Bem, irmãos, a paz do Senhor, que a doce paz de Cristo esteja abundantemente em cada coração, principalmente no teu coração, aluno e aluna da EBD, que vai assistir essa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, com a data de 8 de setembro de 2024. Hoje é Dia Nacional de Missões na nossa denominação Assembleia de Deus. O tema da presente lição é o plano de livramento e o papel de Esther. Conforme do conhecimento de todos, nesse trimestre que já começa a findar, nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Portanto, o livro de Ruth, dois livros femininos da Bíblia, Ruth e Esther, estão sendo objeto de nosso estudo nesse penúltimo trimestre do ano de 2024. Vamos orar ao nosso bom Deus e invocar a bênção dele para essa breve lição que eu espero que chegue e abençoe toda a tua família nesta manhã. Eu estou gravando hoje, dia de sábado, dia 7 de setembro, portanto feriado, e certamente essa videoaula, esse vídeo vai chegar a você no próximo dia, no dia 8, ou até mesmo no dia 7, quem sabe. Oremos. Pai querido, nós alçamos a voz ao teu trono de glória, neste final de manhã, rogamos a tua bênção, Senhor, em favor desta aula, em favor daqueles que vão ouvir, daqueles que vão assistir, que seja, Senhor, um momento de ensino e aprendizagem, que o Senhor venha nos falar, Senhor, de uma forma profunda, sobre o livramento que deste ao teu povo, Senhor, o povo judeu, a época, Senhor, do governo, Senhor, do rei Xerxes, ó Deus, do rei Assuero, através de Mardoqueu, através de Esther, que tu venhas falar em nosso coração. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. O texto áureo está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, está escrito o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo de número 4. Esse é o texto áureo da lição 10. A verdade prática diz o seguinte: e nos momentos dramáticos da vida, nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. De fato, é uma verdade. É nos momentos dramáticos, nos momentos de aflição, que a gente descobre, encontra resiliência para superar os problemas desta vida. Com o povo judeu, a época de Esther não foi diferente. Foi num momento em que havia uma palavra, uma ordem de morte, de extermínio para o povo judeu, que eles encontraram forças, que Mardoqueu encontrou força para anunciar, mostrar toda a necessidade a Esther, e eles em Deus encontraram força, montaram uma estratégia para escapar da trama, do plano de extermínio, de genocídio de todo o povo judeu. Mas eu quero ler com vocês, lá no livro de Esther, capítulo 4, versículos 5 a 17, e também no 5º capítulo, versículo 1 ao versículo de número 3, também o versículo de número 7 e o de número 8. Vamos lá. Eu peço que você abra a sua lição, tá bom? Prezado aluno, aluna
da nossa EBD aí em Varginha. Abra a sua revista na lição de número 10, tá bom? Com a data do dia 8 de setembro de 2024. Está escrito o seguinte: então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para destruir, para a mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, para tu e a casa de teu pai mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este lugar, ou a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não há, segundo a lei, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é, se acharem graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha ao rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar
e amanhã farei conforme o mandado do rei. Muito bem, então esse é o texto bíblico básico da nossa lição nesta presente aula. A introdução está escrito o seguinte: nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus, agir sob sua direção. Muito bem, queridos, todos nós sabemos que no livro de Esther, o nome de Deus não aparece literalmente escrito. Portanto, o substantivo Deus não aparece, mas a gente observa, conforme o tema geral da nossa lição, a atuação de Deus, né? A vontade soberana de Deus prevalecendo sobre a vida do povo judeu que estava cativo na Pérsia, isso na época de Esther. E também nós aprendemos ao longo dessa lição que Assuero, ele foi um bom rei para a Pérsia, ele foi um bom rei para os povos, ele foi um bom rei também para os judeus que não tinham retornado ainda para Jerusalém. E por causa disso, da bondade do rei, e por causa também da admiração do rei, podemos afirmar, pelos judeus, isso despertou muita inveja. Conforme nós já aprendemos, na corte há sempre muita intriga, muita inveja, muita conspiração. Haja vista que Mardoqueu mesmo conseguiu, né, descobrir uma trama contra o rei Assuero e fez chegar ao conhecimento do rei, e o rei foi, examinou, investigou, descobriu os culpados e puniu com pena capital, com pena de morte, os culpados. E isso por si só já despertou a inveja de Amã, também pelo fato de Amã de Mardoqueu não se curvar aos caprichos de Amã, que tinha até então um prestígio diante do rei, porque Amã, sendo descendente do rei Agag, de um amalequita, ele era inimigo natural dos judeus, ele era inimigo de Mardoqueu. E a gente conhece toda a trama. Ele montou um estratagema e, por causa da distração do rei, o rei acabou confiando a vida de todos os judeus nas mãos de Amã, que montou todo um plano para cometer o extermínio dos judeus. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui do primeiro tópico: perigoso plano e temor de Esté. O perigoso plano e o temor de Esté. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Hatate, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Está no 4º capítulo, versículo 1 a 5, por favor, leiam esta referência. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava
compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Observem que Mardoqueu, ao saber do plano de Amã, e vocês sabem já, nós já falamos sobre o plano de Amã, que deu até presentes, tesouro ao rei, para poder matar os judeus. O rei concedeu a Amã o anel real, o selo real, e Amã então mandou proclamar nas províncias a data para o extermínio dos judeus. Mardoqueu, ao tomar conhecimento, o que ele fez? Ele reagiu. Deus, ele não move o seu dedo aonde a gente pode agir. Deus não vai agir quando você mesmo pode atuar, né, com a sabedoria que ele te deu, evidentemente com discernimento, com os dons que ele te deu, você pode atuar para a resolução de alguns problemas. Agora, quando a resolução do problema escapa do nosso alcance, da nossa condição humana, aí Deus entra com providência, porque Ele é soberano, e não há um Deus como o nosso Deus, que nos livra sempre que nós clamamos. E houve uma reação, de Mardoqueu. Qual foi a reação dele? Ele foi lamentar, ele foi chorar, ele foi tomar providências, ele foi clamar. Mais tarde a gente observa aqui uma disciplina na vida do povo judeu, que deve ser a disciplina na vida de todo cristão, que é a prática de jejum. O que tu estás fazendo? Você está compartilhando com as pessoas certas os seus problemas? Há pessoas que não são dignas de ouvir o teu lamento. Há pessoas que não são dignas de ouvir o teu choro. Há pessoas que não merecem que você recline sobre os ombros delas para desabafar, externar, expor os seus problemas. Mas o que fez Mardoqueu? Ele vai para o palácio do rei. Ele não tinha acesso ao rei, mas ele tenta se aproximar dos monarcas, de Ester, para ter uma resposta. E chega ao conhecimento, o procedimento, a atitude de Mardoqueu chega ao conhecimento. Irmãos, nós chamamos a atenção de Deus quando nos aproximamos dele, com rogos, com choros. A palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O que fez Mardoqueu, de certa forma, ele foi buscar aqueles que tinham a resposta para o seu problema. Observe que quando ele vai aqui no segundo parágrafo, um obstáculo real. Por intermédio de Atate, Mardoqueu deixou Ester informado de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele vai documentado, ele informa de forma documentada todo o problema, toda a aflição, toda a ameaça de morte que pairava sobre o povo judeu, e roga que ela vá até o rei, suplicar pelos judeus. Mas havia um obstáculo, até mesmo a rainha, se todos os súditos, todos os assessores do rei, inclusive a rainha, só podia ter uma agenda com o rei, só podia estar na presença do rei
se fosse solicitada. Se fosse solicitada um obstáculo. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que no mundo teremos aflição, mas temos que ter bom ânimo. Nós não podemos parar diante do primeiro obstáculo. Foi isso que Esté fez. Noticiou a Mardoqueu: eu não posso ir à presença do rei, há um obstáculo, ele tem que solicitar. E a sentença é a morte, porque o rei temia que alguém comparecesse à sua presença e o assassinasse. E a Bíblia Sagrada diz, inclusive, isso é um fator, uma informação histórica, porque havia autoritarismo e morte na corte, e ameaça de morte. Então, o que Assuero temia, lhe sobreviveu. Ele foi assassinado por um dos seus oficiais do palácio em 465 anos antes de Cristo, 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Portanto, 8 anos depois do livramento dos judeus, ele foi assassinado. Porque decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, e quando atacados, Deus é a nossa defesa. No caso concreto do povo judeu, Deus defendeu. No caso, em tela, foi Deus que deu livramento aos judeus. É Deus que dá livramento à igreja. É Deus que te dá livramento em tuas causas. Portanto, não temas. Fala com Deus os teus problemas. Como diz a letra daquele hino: conte para Deus os teus problemas. Ele tem cuidado de nós. Você não precisa temer o que possa lhe fazer o homem. Não converse com qualquer pessoa, mas fale com Deus. Fale com Deus, porque Ele tem a resposta para os teus problemas. Mas Mardoqueu, diante do obstáculo posto, não por Esté, mas do obstáculo imposto pela corte, pelo rei, ele, como um homem temente a Deus, confiou na providência divina. E Mardoqueu, ele envia um recado para Esther, insinuando, quase que afirmando que Deus havia levantado Esther para aquele tempo, para aquele momento. Você sabia que Deus nos estabeleceu e nos levantou para o nosso tempo? Que nós não estamos aqui de passagem, simplesmente por uma coincidência do tempo. Nós não somos mero acaso da existência humana. Nós estamos aqui por um propósito, na nossa família, por um propósito divino, na nossa igreja, por um propósito divino, na faculdade, na escola. Deus te pôs onde você está, por um propósito bem definido. E ficou claro isso para Esther, quando Mardoqueu disse: quem sabe para esse momento, para esse fim, Deus te levantou, mas se de tudo você se calar, você pode perecer, tanto você, quanto todos aqueles que estão próximos de ti. Mas se não vieres através da tua intercessão, o livramento virá
de outra forma. Então, diz aqui, e eu vou ler esse parágrafo para vocês. Olha o que diz aqui: nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamado por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Ester, pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era extermínio de todos os judeus. Ester era judia, sem exceção, portanto ela ia morrer. Se Ester não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importante que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos dela nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Portanto, Mardoqueu confiava que o livramento, mesmo se Ester não fizesse nada, viesse de Deus. Nosso livramento, queridos, vem de Deus. Nós estamos aí às vésperas de um pleito eleitoral. Vamos escolher os gestores do nosso município e também os legisladores do nosso município. Mas, por mais que as propostas sejam boas, por mais que haja bons políticos, nós, acima de tudo, ou está acima deles o nosso Deus. Se porventura eles não cumprirem nenhuma das promessas dele, saibam que o nosso Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Tudo quanto Deus fala se cumpre. Se o livramento não vier por mãos de homens, virá pela mão de Deus. Ele confiou em Deus. Confiar em Deus não é tentar a Deus. E ela, Ester, não queria tentar a Deus. Mas a gente observa já no terceiro tópico, caminhando para o final da lição. Antes de se dirigir ao rei, Ester conclamou um jejum pela causa. Antes de tomar grandes decisões na vida, que tal você jejuar? Como está essa disciplina da vida cristã na tua vida, na minha vida? Você jejua quantas vezes por semana? Antes de tomar uma atitude, seja em relação à igreja, à obra de Deus, seja em relação à família, seja em relação às escolhas importantes na vida, quem sabe na vida profissional, você jejua? Você busca Deus em oração e jejum? Ester mandou um recado para o seu primo Mardoqueu, conclamar um jejum, não somente na família, mas para todos os judeus. Quando jejuamos, nós colocamos Deus acima de tudo, acima dos nossos apetites, acima da nossa necessidade fisiológica, acima dos mais saborosos pratos e cardápios que nós apreciamos. E o povo judeu fez isso. Ester fez isso. Ester jejuou. Mardoqueu jejuou. Houve prudência, houve preparação para depois eles agirem. O plano: Ester entra à presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação. Ela entra à presença do rei, evidentemente obedecendo todos os protocolos. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Ester estava sujeita a qualquer reação dele. Quando a visse
Vida ou morte, era um grande desafio. Por isso Esther se preparou espiritual, emocional, fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei. Eu estou lendo no 3º tópico, no 1º parágrafo. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomarmos atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Provérbios 19:10. 2. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Lembram de Abigail? Lembram? Davi e seus soldados iam matar toda a família de Abigail por causa da insensatez do seu esposo. Mas ela, com sabedoria, foi à presença de Davi, intercedeu pela sua casa, aplacou a ira de Davi. Esther entrou à presença do rei para suplicar pelo seu povo. E aqui, nos últimos parágrafos, estendendo o cetro, o rei, assentado em seu trono, viu Esther e estendeu para ela o seu cetro. Assim como Deus sempre nos é favorável. A Bíblia diz: buscai, buscai, e acharei, batei, batei, abrir-se-vos-á. O nosso Deus sempre está pronto em nos atender. O rei atendeu Esther. Aí vocês sabem o que aconteceu. Esther propõe um banquete para preparar tudo, para atrair a presença do algoz do povo judeu, que era Amã. E diz as escrituras, a gente sabe, vai ser objeto da próxima lição. Mardoqueu perguntou, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. O que é que tu tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Prometendo-lhe a metade do reino. A disposição de vontade foi manifestada com uso. Disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou esta mesma expressão. Era uma expressão comum naquela época que não podia ser interpretada literalmente. Logo que ele, é lógico que ele não daria metade do seu reino, mas manifestava a sua solicitude em relação ao pedido de sua rainha. O último parágrafo está escrito em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela, apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Observe, Esther teve prudência, preparou-se e agiu para dirigir-se ao rei. Com muita prudência. O sábio Salomão disse que há tempo para todas as coisas, determinada debaixo do céu, debaixo do sol. Nós devemos esperar o momento certo, apresentar as nossas petições a Deus, pois do coração do homem são
os pensamentos, o planejamento, mas a resposta vem da boca do Senhor. Portanto, meu querido aluno e aluna, meus irmãos e irmãs, vamos prosseguir confiando no Senhor. Assim como o Senhor honrou, abençoou todo o plano de Esther, Deus também abençoa todos os nossos planos de livramento. O nosso papel é simplesmente jejuar, orar, falar com as pessoas certas, falar com Deus que pode todas as coisas. Esse é o nosso papel. E assim como Deus abençoou toda a estratégia, todo o planejamento de Esther, Ele também abençoa a nossa vida. E aí? Tens entregado, tem posto nas mãos do Senhor todos os seus planos? Faça isso. Seja prudente como Esther. Haja com disciplina, com jejum e oração. E Deus vai abençoar os teus projetos. Quais os seus projetos? Quais são os seus projetos? Qual o seu plano em favor da obra de Deus, do teu ministério, da tua família? Coloque nas mãos de Deus. É confiar em Deus e depender dele que nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele toda honra e toda glória. Encerro aqui essa aula, desejando que você tenha um excelente dia e aplique princípios desta lição na tua vida, pois Deus cuida de ti. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus, abençoa a irmã Célia, abençoa a família dela, Senhor. Abençoa a irmã Ruth, abençoa os netinhos da irmã Célia, abençoa o irmão Daniel. Oh, meu Pai, Senhor, o teu filho, os pais do teu filho, a mãezinha do Daniel, as irmãs, sobrinhas, firma o Daniel no teu caminho, levanta Daniel como obreiro em tua casa, a irmã Fátima, minha vizinha, abençoa ela, o esposo, dê saúde ao esposo da irmã Fátima, meu Deus, abençoa no trabalho dela, Senhor, o filho dela, os netinhos dela, toma em tuas mãos. Por eles eu oro em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, esteja em vossos corações em nome de Jesus. Digam comigo, mesmo que sejam por vídeo. Amém.